Foi inaugurada no passado dia 6 de março a Ermida de São Sebastião, em Ferreira do Alentejo. Recorde-se que este é um monumento importante do património do concelho que foi recentemente recuperado. A intervenção só foi possível após a compra do edifício ao Estado. As obras de requalificação da Ermida de São Sebastião foram financiadas pelo Inalentejo no âmbito do projeto RUFA, Reabilitação Urbana de Ferreira do Alentejo. Trata-se, por isso, de um projeto importante para a população do concelho, refere Aníbal Reis Costa, o presidente da Câmara Municipal de Ferreira. E conseguimos, isto foi há coisa de um ano e meio, conseguimos chegar a acordo com a Direção-Geral do Património do Estado, adquirir o edifício, candidatá-lo ao Programa de Requalificação Urbana de Ferreira do Alentejo e, basicamente, como eu estava a falar há pouco, devolver um bocadinho de justiça histórica a isto, porque finalmente a ermida que foi construída pelo povo, para o povo, voltou efetivamente à qualidade inicial que era, voltou ao município de Ferreira do Alentejo e ao povo de Ferreira do Alentejo. A TV Ferreira foi conhecer em pormenor a história de São Sebastião. Sebastião nasceu em França, em pleno Império Romano e numa altura em que os cristãos eram perseguidos. São Sebastião integra as legiões romanas, torna-se um dos prediletos do imperador da altura, mas acaba por ter uma atitude completamente diferente com aqueles que eram condenados. A história é aqui contada por Maria João Pina, a conservadora do Museu Municipal de Ferreira do Alentejo. A pena dessas pessoas, eu tentava sempre levar no cárcere uma palavra de consolo. E então dirigia-se muitas vezes a elas e isso começou a ser visto pelos outros colegas. E então foram denunciá-lo, até porque ele era um dos prediletos, foram denunciá-lo ao imperador. E o imperador, obviamente, que o mandou matar, por assim dizer. E a morte que foi escolhida foi amarrar a um tronco e morte por flecha. Foi o que exatamente aconteceu. Mas Sebastião não morreu nessa ocasião. Por isso, quando as mulheres, Santirante e as outras mulheres o vão retirar para cuidar do seu corpo e colocá-lo nas catacumbas, ele ainda estava vivo. Então conseguem levá-lo, ele recupera-se e depois, em vez de desistir, não, volta novamente e desta vez com uma composição muito mais reforçada e vai junto de Diocleciano e diz-lhe que ele tem que se retratar, que aquilo que ele está a fazer aos cristãos não é aceitável. Obviamente que isso resultou, mais uma vez, numa declaração de morte da parte do próprio imperador. E desta vez a morte escolhida foi à paulada. Desta vez não escapou. Bom, mas Diocleciano ainda teve um cuidado maior, que foi deu ordens a esses homens que se assegurassem que ele tinha efetivamente morrido e atirassem o seu corpo para as cloacas de Roma, por isso os esgotos de Roma. Isto para quê? Para que não fosse fácil os seguidores da religião cristã recuperarem o seu corpo e o venerarem como mártir. Seja como for, isso acabou por acontecer. Os cristãos conseguiram efetivamente recuperar o corpo e guardá-lo nas catacumbas. Mais tarde, e isto é curioso, já com o imperador Constantino, que se consagra ao cristianismo, manda-lhe construir uma basílica para acolher os seus restos mortais e tirá-lo das catacumbas. Nessa altura Roma, dizem, estava a ser assolada por uma peste muito forte que tinha causado muita mortandade. E quando os restos mortais de Sebastião foram transpostos para a dita basílica que foi construída para o efeito, o que é que acontece? A peste termina, cessa, e então isso foi considerado como um milagre do próprio santo. E então, a partir dessa altura, ficou conhecido como o santo contra as epidemias, as pestes, as mortes. Pronto, e daí que no culto que se seguiu ao longo dos séculos, nomeadamente no século XVI e nomeadamente no caso em Portugal, as ermidas consagradas a este santo mártir eram sempre construídas nas periferias das povoações. Para quê? Para aplacar logo a mortandade, as epidemias e as pestes à entrada.
A Ermida de São Sebastião de Ferreira do Alentejo está de portas abertas desde o passado dia 6 de março. Funciona como um polo do Museu Municipal de Ferreira do Alentejo e recebe visitas mediante marcação prévia.